Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí aos nossos encontros de teoria da literatura e hoje nós vamos falar sobre lírica e subjetividade. Pega aí o seu cafezinho, pega aí o seu chá, sua água e vamos embora para a nossa aula. Pessoal, vamos trabalhar inicialmente aqui com os problemas envolvidos na definição do gênero lírico, tá? Bom, o critério formal é, de fato, mais frequentemente empregado para distinguir poesia e prosa, tá? Tanto pelos leitores quanto pelos teóricos. A primeira apreciação visual da disposição do texto na página do livro é a discriminação da presença ou ausência do ritmo nessa disposição vão determinar em grande medida essa nossa expectativa, né, do que seria ali um texto em prosa, do que seria ali uma poesia, ok? Porém, o caráter falível, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, o caráter falível do critério formal já foi percebido por Aristóteles, né, que em sua Poética notou a existência de uma prática de se utilizar versos para a escrita dos tratados científicos e médicos. Então, ele denunciou, né, como não pertencentes ao domínio da poesia os versos didáticos de Empédocles, chamando-os antes de obras de um naturalista e não de um poeta, tá? Então ele faz ele tem essa percepção aqui, ok? A própria distinção dos três grandes gêneros literários, né, o épico, o lírico e o dramático, que teria suas origens na obra do filósofo, há tantos séculos, reputada fundadora da reflexão teórica sobre a literatura, deve, na verdade, ser considerada com bastante cuidado. Tá? Aristóteles, de fato, debruça-se longamente sobre o gênero dramático e o gênero épico, mas apenas poucas linhas de sua poética são dedicadas àquelas obras que nós classificamos hoje em dia como pertencentes ao gênero lírico, tá? E entre as quais encontramos os poemas de Safo. Para vocês que não lembram dos poemas de Safo, tem uma playlist aqui, posso deixar um card passando aqui também, sobre base da cultura ocidental, e lá a gente trabalha sobre os poemas de Safo, que foi uma poetisa grega, que tinha lá ilhas de Safo, onde aconteciam algumas coisas de lesbianismo, etc. e tal. Mas aí tem os tipos de poema que ela faz lá para a amada dela, ok? Bom, o teórico francês Gérard Genet, em um texto bastante controverso intitulado Introdução ao Arquitexto, vem na atribuição a Aristóteles da paternidade. Vê em Aristóteles, né, a paternidade da tripartição genérica, um caso de ilusão retrospectiva, ou seja, uma mera projeção de ideias elaboradas não pelo filósofo, mas antes, né, pelas poéticas modernas, a partir do romantismo. Então, na própria poética, as obras poéticas, nossa, quanta poética, né? No próprio conteúdo lá do Aristóteles, as obras poéticas citadas por ele, como exemplos de poemas líricos, são apenas os diritambos. E o que são os diritambos? São hinos corais cantados em louvor do deus da vinha, né? Tá falando aqui de Dionísio, né? E que serviam à expressão de emoções intensas, tristes ou alegres. Também tem um conteúdo falando de Dionísio, sobre como é que fala? Sobre a forma de adoração a Dionísio, que eles iam para as praças públicas para poder fazer essa adoração, e eles iam cantando. Então, esses cânticos aqui, eles chamam de diritambos. Tá? Os motivos desta pouca atenção dada à poesia lírica na poética deve ser buscado no próprio problema teórico central da reflexão de Aristóteles, que é a mimesis, tá? Que é interpretada, sobretudo, como uma imitação de ações. E lembra, gente, que esse termo mimese a gente usa também quando fala de tradução, quando a gente estuda um pouco de tradução. Tá? Então, é nesse sentido, relacionado às imitações, né, de ações, que a mimesis remete, em primeiro lugar, à tragédia
e a epopeia. Por que a tragédia é a epopeia? Porque está falando de imitação de ações. Lembra lá do teatro grego, que falava das tragédias, etc. e tal? E a epopeia, que vem falando ali, né, dos grandes eventos, dos grandes heróis, tal. A poesia lírica aparece, por sua vez, como muito intimamente ligada à expressão de vivências pessoais, à articulação das emoções, à espontaneidade, intimidade, à afetividade e, sobretudo, à música, e não ao domínio de ações. Então, vamos grifar. Vocês vão falar, mas já está grifado. Vamos grifar de novo. Vou grifar com esse aqui. Cadê? A poesia lírica aparece intimamente ligada à expressão de vivências pessoais, à articulação de emoções, à espontaneidade, intimidade, à afetividade, à música, e ela não vem relacionada, né? Ela não vem ligada ao domínio de ações. Então, o domínio de ações ela não vem ligada. Tá? Essa proximidade original entre a poesia e a música, entre a palavra e o canto, é até hoje perceptível na própria palavra lírica, tá? Que vai remeter à lira, tá? Um instrumento musical de cordas que acompanhava a execução dos poemas na antiguidade. A musicalidade da linguagem verbal utilizada na poesia lírica, na qual o som e o ritmo das palavras produzem fortes efeitos emocionais, é chamada de melopeia. Então, essa musicalidade, né, essa junção entre o som e o ritmo, que vão trazer ali a emoção, é a melopeia. Tá? Comparada à poesia épica, obrigatoriamente compostas em dátilos, que são versos formados de uma sílaba longa, uma sílaba breve, uma sílaba longa, uma sílaba breve. Para dar justamente essa noção de musicalidade, tem um ritmo também. Eu não vou passar isso agora, porque isso está nas aulas de base da cultura ocidental. Tá? E a poesia dramática é composta em iambos, tá? Que são formados de sílabas breves, sílabas longas, breves e longas, breves e longas. Então, a poesia lírica gozou desde a antiguidade de uma considerável liberdade rítmica. Então, vamos marcar de novo. A poesia... cadê, meu Deus? A poesia lírica tem ali uma liberdade rítmica, tá? Não marcou. Poesia lírica, liberdade rítmica. Tá? Na verdade, cada poeta lírico compunha versos em um ritmo pessoal, evitando os esquemas métricos estabelecidos. Tá? Assim, até hoje conhecemos a formação rítmica inventada pela poetisa Safo, chamada estrofe sáfica, tá? Que lhe servia à expressão única e individualizada, e que no seu próprio nome conserva até hoje a marca pessoal da autora. Essa variedade e flexibilidade musical da poesia lírica que fazia com que cada poeta cantasse em seu tom, e perceba, cada poeta cantasse, tá? Lembra lá dos Aedos, e em sua voz própria, tornavam-na também dificilmente redutível às regras formais de uma poesia, de uma poética, né? A proximidade que desde sempre existiu entre a poesia lírica e a música, e a relação de ambas com a expressão dos sentimentos, pode ser muito bem resumida através de uma reflexão sobre os diversos sentidos condensados na palavra alemã Stimmung. Eu não sei se está certa a pronúncia, gente, mas essa palavra remete tanto a um estado íntimo do ser humano, quanto à música e à situação climática, pois significa, ao mesmo tempo, disposição anímica, estado de alma, humor, atmosfera, afinação e ressonância. Tá? Então, essa palavra tem esse significado, essa relação do estado íntimo, da música e da situação climática. O lirismo consiste tradicionalmente em um questionamento verbal
acerca da relação entre o mundo interior e o mundo exterior e a música. Tá? Então, qual é ali a relação, né? Qual é a questão que acontece? É a relação entre o mundo interior, o mundo exterior e a música. Todos os termos que traduzem essa palavra alemã remetem a uma vivência individual que procura por uma reciprocidade na natureza, buscando intensamente por uma correspondência entre o estado interior e o estado exterior. Tá? Então, a gente busca essa correspondência do meu interior com o exterior através ali da vivência com a música, através ali dessa questão, buscando uma reciprocidade, uma troca mútua com a natureza. A musicalidade da linguagem presente na poesia lírica, como melopédia, eu trouxe aqui de novo o termo, né? A musicalidade da linguagem verbal utilizada na poesia, no qual o som e o ritmo produzem fortes efeitos emocionais, revela-se, nesse sentido, um veículo perfeito para a instauração de uma vivência recíproca, pois a música é, sem dúvida, uma experiência que permite uma abolição da fronteira entre o dentro e o fora. Muitos são, de fato, os poemas que comparam o sentimento a uma paisagem, que misturam o estado de alma com o estado da natureza, que confundem a temperatura das emoções com uma situação climática. Então, há essa mistura aqui, esse algo quase sinestésico, vamos colocar assim, né? Então, aqui nessa atividade, eles pedem para a gente fazer, né, para achar como que o poema, qual é a parte do poema que apresenta aqui uma questão musical, tá? Qual é como a temática e a expressão das emoções e a busca da reciprocidade entre o estado da alma e da natureza. Né? Então, aqui o nome da música é Canção de Outono, né, que foi escrita pelo simbolista francês Paul Verlaine, e foi traduzida por Guilherme de Almeida. Tá? Então, vamos ver aqui, né? Canção do Outono. Então, a gente já começa a ver aqui que a palavra canção já tem aquela noção da música. Né? A palavra violão também. A palavra violões. Tá? Então, a gente já representa aqui a questão musical. Canção de Outono. Estes lamentos dos violões lentos do outono enchem minha alma de uma onda calma de sono. E soluçando pálido quando soa a hora, recordo todos os dias doudos de outrora. E vou à toa no ar, mal que voa. Que importa? Vou pela vida, folha caída e morta. Então perceba, gente, que aqui, né, ele traz essa noção da canção, né? Ele fala que os lamentos dos violões lentos, está falando ali das notas musicais lentas, tocadas lentamente, e aí ele traz aqui o outono, né? Ele faz essa como é que é o nome? Estação do ano, né? E aí depois ele fala, cadê? Sobre a folha, a folha caída, né? Faz a relação com o outono. Para quem não lembra, né, como é que é o outono, as folhas caem, lembra aí da música de Sandy Júnior, que vocês vão lembrar como é que é o outono, das folhas caindo. E ele mostra aqui, ele faz essa relação dele aqui, do eu dele, do sentimento dele com a natureza. Então, assim, a alma dele, né? A alma dele está cheia de ondas calmas e de sono, que geralmente o outono tem aquele clima bem gostoso, né? E aí ele fala, olha, e soluçando, pálido, quando soa a hora, recordo todos os dias doudos de outrora. Então aqui parece que ele está morrendo, sabe? Ele está soluçando, ele está pálido, não está bem, está dizendo que ele não está bem. Tá? E fala dos dias doudos de outrora, então ele está tendo ali memórias, né? Está relembrando alguma coisa. Não diz que quando você está ali nas últimas horas passa um filme na sua cabeça, mais ou menos isso. Tá? E aí ele fala assim, ó, vou pela vida, folha caída e morta. E é como se ele estivesse desistindo, sabe? Desistindo, está desagarrado, ele está triste, está sofrendo. Tá? Então ele faz essa relação aqui. Tá? Então vamos trabalhar um pouco com a exposição da subjetividade lírica. Uma das marcas distintivas da poesia lírica
é a presença do sujeito lírico. Trata-se de uma instância linguística que deve ser cuidadosamente distinguida do poeta, autor empírico do poema, e entendida antes como uma construção verbal. Ou seja, o sujeito lírico não necessariamente é o poeta, tá, gente? Não necessariamente é o poeta. O sujeito lírico, ele manifesta-se através da primeira pessoa do singular, o eu. Tá? Muitas teorias dos gêneros literários fazem do uso da primeira pessoa do singular o traço distintivo da poesia lírica, transformando desta maneira uma marca gramatical e um elemento importante para a classificação de um texto como pertencente ao gênero lírico. É também a frequência do uso da primeira pessoa do singular que faz do gênero lírico um exemplo de uso da linguagem verbal particularmente marcado pela subjetividade. Porque quando a gente traz ali o eu, geralmente a gente traz uma opinião, a gente traz ali um sentimento próprio, algo que seja próprio. Tá? O poema lírico não apenas serve à expressão dos sentimentos, como quer que seja ali o senso comum, né? Então, o poema lírico nem sempre vai ter a ver com sentimentos, ok? O senso comum acaba trazendo essa ideia, mas não é bem isso. Tá? A poesia lírica tende a encenar a própria construção da subjetividade e a sua exposição. Então, vamos ver os aspectos linguísticos da exposição da subjetividade lírica. Tá? O linguista, né, francês Émile Benveniste vê na capacidade discursiva de dizer eu, né, o fundamento da subjetividade humana em geral. Tá? Ele escreveu um artigo em 1958 intitulado Da subjetividade na linguagem, né? E aí ele instaura uma equiparação entre o uso do sujeito gramatical, né, ali, o eu, e uma frase, né, e o estabelecimento da subjetividade no sentido filosófico. O material vai ficar aqui, a gente pode ler com mais calma depois, ok? Mas vamos lá. O uso do pronome pessoal eu aparece como, ao mesmo tempo, uma construção do sujeito discursivo e a revelação da própria subjetividade humana. Então, nesse sentido, o sujeito é quem é capaz de dizer eu, tá? Transformando a primeira pessoa gramatical no centro, não apenas da enunciação, mas também de toda a vivência subjetiva. Então, o sujeito ali, o eu, ele não é só o foco, mas ele está relacionado a toda a vivência daquele contexto, ok? A consideração sobre a poesia lírica, compreendida desde sempre como um gênero literário mais revelador de experiências e expressões individuais e subjetivas, adquire, assim, uma nova complexidade. O poema lírico, no qual fala um eu, né, um eu lírico, transforma-se em um palco da construção, do questionamento da subjetividade. Tá? A predominação da primeira pessoa gramatical não é exclusiva da poesia lírica. Né? A gente tem uma forte presença do eu em autobiografias. Emil Stenger aponta para a existência de uma distância tanto temporal quanto epistemológica na construção do eu autobiográfico, que relata eventos passados sobre os quais possui um conhecimento panorâmico. Então, essa distância está completamente ausente no caso do eu lírico, que se afirma enquanto imerso na experiência presente. Então, o autobiográfico, o eu autobiográfico, ele tem uma distância, porque ele tem um conhecimento panorâmico de eventos passados. O eu lírico, ele está imerso no presente, é algo de agora que está acontecendo. Tá? Então, vamos lá aqui. Eles pedem aqui para a gente ler com atenção o poema do Manuel Bandeira, né? E pergunta quais são as marcas discursivas na presença do sujeito lírico. Então, a gente pode observar, olha, nas ondas da praia, nas ondas do mar, quero ser feliz, quero me afogar.
Nas ondas da praia, quem vem me beijar? Quero a estrela d'alva, a rainha do mar. Quero ser feliz nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. A gente percebe aqui essa presença do verbo no presente, né, do indicativo eu quero. A gente tem essa relação com a natureza, tá? Onde que eu quero ser feliz? Eu quero ser feliz nas ondas do mar, quero ser feliz na praia. Ele diz aqui, ó, quem vem me beijar? Quem vem? Quem vem? Olha, tá no presente. Eu quero. Ele tem ali a marca, né, da primeira pessoa, o verbo está no presente do indicativo, a gente tem essa relação com a natureza e a gente percebe aqui essa subjetividade, né, do o que ele quer. Ele traz essa emoção dele, ele traz o desejo dele aqui, ok? Vamos então falar dos aspectos sócio-históricos da exposição da subjetividade lírica. Tanto a sua relação íntima com a música quanto a exposição da subjetividade que nela predomina tendem a situar a poesia lírica acima da história e das condições sociológicas de sua produção e recepção. Os sentimentos expressos em um poema lírico, colocados no estado de reciprocidade com a natureza, dão frequentemente a impressão de terem alcançado valores universalmente humanos, liberando-os de determinações históricas particulares e transcendendo com isso conflitos sociais concretos. A musicalidade da matéria verbal do poema lírico suprimiria não apenas o espaço, mas também a temporalidade. Tá? Então, a musicalidade suprime o espaço e a temporalidade. Através da imersão musical no presente, instaurado por um estado de alma, o indivíduo afirmaria, no domínio lírico, justamente a sua independência e autonomia com relação à vida social coletiva. Tá? E, essa visão histórica, né, da poesia lírica é um dos preconceitos mais fortemente relacionados com a percepção do lirismo. Tá? Um dos teóricos que denuncia com mais clareza esse fato foi o Adorno, né? Em um estudo intitulado Palestra sobre Lírica e Sociedade, em 1957. Aqui vem contando mais ou menos o que ele fez, né? Mas eu vou direto para a outra explicação, que seria assim. A própria natureza verbal da poesia lírica coloca essa poesia inevitavelmente em uma esfera ao mesmo tempo individual e coletiva. Tá? As relações complexas e ambíguas que se estabelecem entre a configuração lírica do discurso subjetivo e a coletividade a qual esse discurso se opõe, ou seja, ele traz uma ideia do lírico, do subjetivo, do eu. É algo pessoal, é algo individual. E ela se opõe ali à coletividade, né? A coletividade, né? Esse discurso vai oposto à coletividade, tá? Mas, ao mesmo tempo, surge, né? Emerge e se dirige, né? Nós chamamos ali, isso chama a atenção de muitos teóricos. Então, vamos de novo, tá? As relações complexas e ambíguas que se estabelecem entre a configuração lírica do discurso subjetivo e a coletividade a qual esse discurso se opõe, mas da qual, ao mesmo tempo, emerge, tá? Emerge. Então, ele se opõe a essa coletividade, mas ela surge dessa coletividade, tá? E ela se dirige a essa coletividade, tá? E isso chama a atenção dos teóricos, ok? A tentativa teórica mais interessante de descrever a dificuldade da relação entre o eu lírico subjetivo e a coletividade é, até hoje, a de Walter Benjamin. Em seus ensaios reunidos sob o título Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, Benjamin analisa as transformações antropológicas da subjetividade lírica sob a influência da experiência da grande cidade da multidão. A essa transformação está ligado o aparecimento de uma nova sensibilidade, de um novo olhar, a do flâneur, se eu não me engano, que provém do verbo flâner, né, que em francês significa errar, perambular sem nenhum objetivo definido. Tá? Um sujeito lírico que deambula em meio à multidão, anônimo, marginal,
dotado de uma visão fragmentária, prestes a acolher a experiência que se oferecem ao acaso. É basicamente aí quando a gente sai da universidade, né? Somos tantos em uma multidão e a gente sai ali basicamente anônimo, com uma visão fragmentária. A gente está em tantos outros, numa multidão, é basicamente isso, né? Filosofando um pouquinho aqui. E para concluir, né? Para a gente ter então, para se definir o gênero lírico, né, no critério formal, o chamado ritmo, né, apesar de frequentemente utilizado, revela-se insuficiente, tá? Pois é também através do grau de exposição da subjetividade que o gênero lírico demarca-se do gênero épico e do gênero dramático. O uso do pronome eu aponta para a presença do sujeito lírico, que não deve ser meramente reduzido à figura do autor empírico do poema. Nem sempre é. Essa distinção entre o autor empírico e o eu lírico presente no poema não pode, no entanto, servir para transformar as obras pertencentes ao gênero lírico em produções livres de contágio da realidade sócio-histórica. A própria exposição da subjetividade na poesia lírica, tanto em sua forma quanto em sua intensidade, possui uma dimensão não apenas linguística, mas também um alcance sócio-histórico. Ok? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Clica aí no gostei, se inscreve no canal e a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijo, tchau!